Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Nós estamos em São Paulo. E esta é... Oh, gente, vocês estão me deixando já assim um pouco emocionado. Mas eu estou tão feliz de poder estar aqui. Essa é a primeira gravação de série de 2023. E Deus nos deu esse lugar maravilhoso. Vocês aqui, e você que está aí na sua casa, ou queira lá aonde você estiver, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor. Gente, vocês têm... Cadê as câmeras? Filme aqui. Filme. Vai, nego, cuidado com a grua, vai te pegar a tua cabeça. Olha só, gente, eu posso levar essas coisas pra mim depois? Se inscreve, meu filho. Enquanto o pessoal filma aqui... Obrigado. Depois eu acerto com vocês as placas. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se você já foi abençoado, talvez por alguma das mensagens, dá uma olhadinha, ver se você ainda não se inscreveu. Nós temos um plano audacioso. 10 milhões de inscritos. Só falta uma coisinha assim de nada, 1 milhãozinho, 400 e pouquinho. Olha aí, tem gente que já até fez a conta. Então se inscreve, ativa o sininho, porque toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Jesus para você. Vamos fazer o seguinte: já curtiu, já se inscreveu, já compartilhou, já mandou no grupo dos amigos? Vamos para a mensagem. Jesus, talvez você já está sofrendo porque a mensagem já demorou 3 minutos e não começou. Não é verdade? Porque isso é muito comum a nós. Nós somos especialistas em sofrer sem necessidade. A gente cultiva isso. Não que o sofrimento não seja importante. Aliás, o sofrimento é uma das formas que Deus se utiliza para ensinar o homem. Algumas dores Ele permite, alguns ventos Ele autoriza, porque faz parte. Agora, existem sofrimentos que a gente vai lá e paga no débito, à vista. A gente quer, não precisa, mas eu disse: Senhor, eu estou com muita vontade de sofrer. Aí Deus fica assim, mas eu não precisa. Não, eu quero, o Senhor faz questão. Eu quero postar hashtag chateado no Instagram. Eu quero fazer live de desabafo. Eu quero falar com as minhas amigas que eu vou desistir de tudo. Eu quero, Senhor, fazer drama. Eu quero sofrer. Aí o Senhor fala: então tá bom. Então joga o teu jogo, que eu jogo o meu. Eu vou falar algo para você, lindo. Grande parte das vezes a gente sofre à toa. Vamos para a palavra que vai ficar claro. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 20. E diz o seguinte: e disse-lhes: vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo o seguinte: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto.
vírgula, e ser ressuscitado ao terceiro dia. Tem 15 irmãos que fico feliz, eu também sempre fico feliz com essa verdade. Ressuscitado ao terceiro dia. Pois é, eu sei que a princípio a gente já conecta a palavra sofrimento ao sofrimento de Jesus aqui, porque ele está dizendo: e convém que o filho sofra. Mas sabe, eu não vou falar do sofrimento de Jesus, eu vou falar do sofrimento dos discípulos, porque após essa palavra, quem começou a sofrer foram os discípulos. Logo em seguida, Pedro tenta desencorajar Jesus: olha, não convém que o Senhor vá para a cruz, não precisa disso. Então, o processo de sofrimento dos discípulos começa logo após o que Jesus disse. Eles começam a preparar-se para um momento de dor, começam a sofrer por antecipação. Sabe, quando tem uma notícia, eu me lembro da época que eu fazia faculdade, graças a Deus acabou. Mas eu me lembro da época da faculdade, irmão, quando a professora falava assim: olha, vai ter uma prova surpresa, já não era mais surpresa. Surpresa seria a data, mas a gente já sabia que tinha. Então a gente começava a sofrer. Já começava a falar do prognóstico da nota. Provavelmente eu vou tirar nota baixa, provavelmente eu não vou ir bem, porque a gente é assim, a gente acelera a vida antes da etapa certa. Entenda, a gente não pode tirar o sofrimento do homem, a gente precisa de sofrimento. Eu sei que é ruim reconhecer isso, mas o sofrimento é a coisa mais pedagógica que existe para o homem. Se tem algo que deixa o ser humano humilde, se tem algo que deixa a gente crente, irmão, quer deixar um rapaz que está distante de Jesus, apaixonado por Jesus, uma dosezinha de sofrimento para ele. Ele já começa: oh Jesus, eu te amo tanto, eu nunca te deixei, o Senhor sempre foi meu melhor amigo. Por quê? Sofrimento aproxima a gente de Jesus. Eu estava lendo um livro, e eu vi uma história que eu achei fantástica, que na verdade aconteceu em 1991, no Arizona. 8 cientistas se juntaram para criar um ambiente paralelo, um ecossistema paralelo, fechado de maneira hermética. O que eles queriam produzir com aquele projeto? O projeto, o nome, se você quiser procurar, é Biosfera 2. Foi gastado 150 milhões de dólares nesse projeto. Eles pegaram cerca de 1,2 alqueires de terra, fecharam como se fosse uma bolha, uma cúpula, e criaram ali dentro um ecossistema artificial que replicasse o mundo aqui fora. Qual o objetivo? Colonizar o espaço, criar colônias, o homem sendo o homem. Só piora na loucura. Bom, fizeram o teste e o projeto fracassou por vários motivos. Mas um motivo muito interessante foi: as árvores entravam em colapso quando cresciam. Como assim? Escute, o ambiente é hermético, não tem vento. Eles faziam tudo ali dentro, reciclavam o ar, reciclavam os detritos, plantavam o próprio alimento, comiam do próprio alimento que estava sendo plantado ali. Mas havia um colapso nas árvores. As árvores, quando estavam crescendo, caíam. E caíam justamente por um motivo: não tinha vento ali dentro. Aí eu fiquei pensando aquilo, a gente já começa a cabeça a voar e pensar no que Deus está falando com a gente, porque você está lendo aquilo. E nisso eu olhei para a árvore que estava na altura da minha janela. Hoje à tarde, aqui em São Paulo, olhei para aquela janela e tinha uma árvore, e tinha muito vento hoje à tarde. E aquela árvore, ela balançava e as folhas balançavam. E eu fiquei pensando o seguinte: olha,
será que não era melhor para a árvore crescer sem vento? Ou será que não seria melhor para nós crescer em um ambiente tão controlado, a ponto de que a gente conseguisse excluir o sofrimento da nossa vida? E a resposta é não. Porque a árvore, quando recebe o vento, ela causa um efeito chamado madeira-estresse. Ou seja, a madeira está sendo estressada, aquilo faz com que ela ganhe mais vigor e força. Então ela não cresce só para cima, ela se obriga a crescer para baixo. As raízes de árvores que sofrem ventos são mais profundas. Oi, irmão. Ai, meu Deus, ninguém está gostando, parece, eu estou me dando desespero. Porque eu sei que está todo mundo assim, tá, mas eu não quero vento, eu quero morar na bolha hermética, sem vento. Então eu vou te dizer, lindo, você vai crescer pouco, e o pouco que crescer vai quebrar. Então a escolha não é escolha. Na verdade, a vida não dá esse direito. A gente vai pegar vento, vai entrar no meio de tempestade, vai acontecer problema, vai ter treta, vai ter dificuldade, mas você tem que aprender a sofrer só na hora certa. Eu vou melhorar. Lindo, deixa para sofrer só quando o pau torar. Deu para entender? Então, peraí, David, como assim? Não precisa sofrer com a notícia, não precisa sofrer com a pesquisa, não precisa sofrer com o que os outros estão dizendo, não precisa sofrer com o que você pensa que vai acontecer. Se for para passar perrengue, deixa acontecer. Na hora que estiver acontecendo, aí você se agarra no que for necessário, passa, mas sofrer antes, irmão, papel de bobo. E eu vou te contar por que chegamos nesse ponto. Porque os discípulos conhecem Jesus. Olha que maravilhoso. Os discípulos conhecem Jesus, são contratados por Ele, são chamados para andar juntos, e os discípulos estão vivendo uma vida maravilhosa. Sim ou não? Tudo fugitivo. Viviam vazando de cidade para outra, porque quando Jesus começou o ministério público, Ele começou a ser perseguido. Lindo, o evangelho, para quem o vive, você vai ser perseguido. Não adianta, você não vai ficar impune em um mundo como esse. Imagina que quando eles começaram, Jesus era o Messias que o judeu esperava. Logo está todo mundo falando nele. Ele é o trending topics de Israel, Jerusalém, e ele é da nossa vida até hoje. Está todo mundo falando no homem. Quem anda com ele paga o preço. A Bíblia diz que as multidões se pisoteavam para chegar perto dele. Ou seja, era maneiro porque tinha Jesus, mas o ecossistema daquilo devia ser muito desgastante emocionalmente. Imagina, irmão, você já experimentou viajar para fora do país e os teus amigos pedir para você trazer coisa? Já ganhou um pouquinho mais que todo mundo começa a pedir dinheiro emprestado? Irmão, imagina você ser amigo de Jesus. Irmão, você imagina as pessoas assim, tem como eu só tirar uma foto assim com ele? Poxa, Pedro, nós já pescamos juntos, já te ajudei tanto. Imagina o tanto de gente que pedia coisa para esses homens, o tanto de gente que pedia acesso. Já parou para pensar? Não era tão simples. Então, eles têm esse ecossistema, e eles têm Jesus. Aí, irmão, Jesus era para sempre será. Incrível, que presença. Imagina que hoje eu prego sobre Jesus. Eles viam o próprio Cristo pregando sobre. Fica tranquilo, um dia a gente também vai ver essa cena pessoalmente, e será para sempre. Amém? Olha, eles estão o dia todo com Jesus, aquela maravilha. Jesus fala, acontece, cura, purifica, transforma, liberta. Todo mundo, que coisa linda, maravilhoso. Aí um belo dia Jesus diz, bom gente, em breve tudo isso vai acabar. Eu vou sofrer e eu vou morrer. Aí, irmão, todo mundo começou a entrar em contagem regressiva.
para a morte de Jesus. E não foi muito tempo depois, foi pouco tempo depois, quando eles menos esperaram, o jardim do Getsêmani foi invadido. Os soldados invadiram aquele lugar e prenderam o nosso Salvador, prenderam Jesus. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele foi acusado, humilhado, espancado, mas tudo isso ele já havia dito que iria acontecer. Ele falou: eu vou sofrer, eu vou padecer. Sabe, não é fácil quando se tem a noção do que vai acontecer. Então, quando os soldados entram no Getsêmani, pelo menos eu fico imaginando que assim acontece na cabeça dos discípulos. É como se o filme desse o play daquilo que Jesus havia falado lá atrás. Começou. Então aquele sofrimento já era alimentado dentro. A Bíblia diz que Pedro está preparado para aquele dia. Pedro está com uma arma, Pedro está com uma faca. Ou seja, não é um ambiente assim bonito de se ver. Todos estão sofrendo, Jesus está indo para a cruz. E aí acontece um negócio. A Bíblia diz que ele é crucificado no meio de dois ladrões. A terra escurece por completo. E a Bíblia diz que Jesus morreu. Você não está entendendo talvez, mas percebe que à medida da velocidade que a história avança, ninguém mais se surpreende? Você percebe que não há ambiente de surpresa no auditório? Ninguém está assim: oh, sério? Que aconteceu isso? Ele sofreu? Está todo mundo assim. Sabe por quê? Porque você já conhece a história. Ai, bebê, não pegou? Não. Oh, Jesus, ajuda nós, Senhor. Eu vou melhorar. Sabe de uma coisa? Eu vou explicar o que você está sentindo. Porque eu sou assim. Eu sinto isso da mesma maneira que você. Mesmo sabendo do final da história, a gente não acredita que o final acaba como aquele que escreveu ela disse que vai acabar. Jesus falou que iria acontecer. Irmão, eu queria ter essa pregação um dia antes da cruz de Jesus. Eu ia irmão, eu ia pro Gólgota, vestido com uma roupa maneira, e todo mundo ia estar chorando. E ia falar assim: gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu já vi esse filme. Ele já contou pra gente em Lucas capítulo 9, versículo 24. Ele falou pra gente: ele vai ressuscitar. E se... Agora, você entendeu aonde a gente está chegando? Irmão, tem coisas na sua vida que Deus já disse como vai ser o final, e você está no meio, desanimado, querendo desistir de tudo, mesmo sabendo o que vai acontecer, porque o Senhor já te deixou saber. E você está querendo: oh meu Deus, nada vai acontecer. Ei, bebê, vai acontecer. Você já viu o final. Eu sei que às vezes o meio da história não combina com o fim, e nem precisa. Quem escreveu a história é Deus, e Ele é poderoso para fazer o final que Ele quiser, da história que Ele bem entender. Você entende agora? Percebe que os discípulos, eles parece que não cai a ficha. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Irmão, como que tu nega um homem que vai voltar para trás de ti? Como é que tu nega alguém que você sabe que vai ressuscitar e vai vir cobrar o B.O.? Como é que você trai alguém que você sabe
que vai ressuscitar. Sabe, uma das primeiras mensagens da minha vida foi quando eu percebi que quando Judas traiu Jesus, ele precisava de uma mensagem. Porque a Bíblia diz que o espírito do mal havia tomado conta dele. E depois que ele traiu, o espírito do mal ausentou-se dele e deixou ele sozinho com a vergonha do que havia cometido. Tinha que ter entrado um pregador e falar assim: ei, irmão, relaxa, ele vai ressuscitar, lembra, daqui 3 dias ele ressuscita e o pecado que você cometeu vai ser perdoado pelo sangue que te salvou. Mas a Bíblia diz que não dá tempo, ele suicida. Então olha que loucura, Pedro nega, Judas suicida, e a gente sofre muito antes e esquece que quando Deus libera uma palavra é impossível não acontecer. Que aquilo que Deus fala não adianta, por mais que a história do meio não combine com o final é exatamente o que ele disse, está acabado. Não adianta, você olha para o roteiro e o roteiro não fecha, não tem problema, só fica com o que ele disse. O que Jesus disse foi: eu vou ressuscitar. Irmão, não sei você, mas para mim acaba a mensagem aqui. Acabou. Jesus falou: nossa, vou morrer. Aí todo mundo: oh meu Deus, e eu vou sofrer. Todo mundo e eu vou ressuscitar. Gente, pronto. Você ouviu o que ele falou no final? Não, eu estava tão emocionado que ele falou que ele vai ressuscitar. Sabe quando isso acontece na Bíblia? Mais 2 vezes. Jairo, lembra de Jairo? A notícia chega: a sua filha morreu. Jesus disse para ele: não, ela só está dormindo. O que Jesus disse? Dormindo. Mas David, ela morreu, está todo mundo chorando lá. Não, mas o que Jesus disse? Mas as carpideiras estão todas chorando, dizendo: ó céu, ó vida, tão jovem, morreu. Mas o que Jesus disse? Pronto, não precisa sofrer mais. Outra vez, Jairo, Lázaro, amigo de Jesus, está doente. Marta e Maria mandam avisá-lo. E aí a notícia chega, Jesus diz: eu vou. Mas no intervalo de ir, Jesus, bom de conversa, demora muito no caminho. E aí a notícia chegou para Jesus: Jesus, o teu amigo a quem tu amas morreu. Jesus disse o quê? Não, a doença dele não é para a morte, ele está... Oh, lindo, se você conseguir pegar 1 centímetro do que você ouviu e internalizar no coração, na mente, na alma, você nunca mais vai sofrer por algo que Jesus já disse como acaba. Lindo, eu vou te dizer como a nossa história acaba. Vou contar o fim. Você quer saber o fim? Vou dizer como será o fim. Para muitos de nós, não iremos ver a morte. Obrigado, eu já começo a ver o glória a Deus infiltrado no ambiente. Temos uma viva esperança chamada arrebatamento. A Bíblia diz: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para te buscar. Então, com licença, o final da minha história já está escrito. Um dia estarei com meu mestre Salvador para sempre. Aleluia. Eu verei face a face, caminharei com ele por ruas como que de ouro. Esse é o final nosso. Mas e agora? Tem também um negócio na Bíblia escrito. Porque as tribulações desse tempo não se comparam
com a glória de Deus separada para nós. Eu vou continuar, vou te lembrar uns negocinhos. Mas Dave, tá dando tudo parece que nada vai acontecer, que nenhuma palavra de Deus vai se cumprir. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus decretos. Não preciso sofrer, tudo coopera para o bem. Mas David, eu estou no deserto porque eu, o Senhor, faço um caminho no deserto, coloco água no ermo. Mas David, parece que nada mais vai acontecer, porque há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas crescerá e não cessarão os seus renovos. David, mas ele é tão longe, parece que não me ouve. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A partir de hoje, todas as vezes que dentro de você uma sensação de sofrimento antecipado, ou que aprendemos a chamar de ansiedade, tentar dominar o seu coração, lembre-se, para todo caminho fechado, Deus é poderoso para construir uma estrada. Para toda pergunta sem resposta, Cristo é a resposta. Para todas as dores, Jesus é a cura. E para o final, Jesus é a eternidade. Eu não sei a causa, porque talvez você entrou num vídeo como esse, mas muitos de nós chegamos com o coração confuso, como se quiséssemos tirar o sofrimento de nós de uma vez por todas. Lindo, só existe uma forma disso. Lembre-se do final. Lembre-se do final. Todo deserto tem início, meio. Lembre-se do final. Eu vi um vídeo hoje, um corte por um acaso na internet, e era uma prova de resistência. E uma das pessoas falaram assim: ei, coloca na cabeça, daqui a pouco a gente vai estar sentado no sofá, relaxando, banho tomado. Aí a menina falou assim: mas eu tô muito cansada. Ela falou: coloca na cabeça o final, olha pro final. Lindo, olha pro final, a gente vai estar com Ele para sempre. Essa vida breve passa logo. Todos os nossos problemas, todas as dores, todas as lutas irão acabar. Mas enquanto estivermos aqui, a questão é mais ou menos essa: aonde tem palavra, não precisa ter sofrimento. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós amamos o Teu nome, Senhor. Existem circunstâncias dentro de nós que apertam a nossa alma, que sufocam o nosso espírito. E tentamos e pensamos milhares de vezes que nada vai acontecer, que desistir é a melhor opção. Mas sabemos o final, Jesus. O Senhor estará conosco, o Senhor está cuidando de tudo. A Tua palavra prevalece, nada pode se opor à Tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Jesus, não nos deixa perdidos, não nos deixa, Senhor Jesus, com o nosso espírito fragilizado, mas hoje nos traz a memória de tudo que o Senhor já disse sobre nós, para nós. A Tua palavra, Jesus, tem tudo o que precisamos.
O final está pronto. A eternidade está preparada. E Jesus, nós não vamos sofrer aonde o Senhor já contou a história do final. Em nome de Jesus, amém. E só para acabar, já acabou na verdade. Foram no túmulo dele. Ele não estava mais lá.